Em primeiro lugar, Mônica, é um prazer enorme estar aqui com você de novo. Obrigadíssima pelo convite. Acho sempre importantíssimo essas pautas. Até outro dia eu tive num simpósio para falar sobre a questão das drogas e tinha uma nutricionista para falar exatamente da compulsão alimentar e nós duas discutimos sobre a questão dos vícios e compulsões e tudo mais. Então, assim, o quanto que é importante a gente hoje em dia, até principalmente por questão dessa pandemia, ainda se torna mais urgente a gente discutir essas questões, né? Bem, para quem não me conhece, meu nome é Renata Borges, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu sou também líder comunitária, para quem não sabe dessa minha parte aí, eu criei uma rede de vizinhos protegidos, ajudando a criar a segurança aqui no bairro. E eu tenho uma clínica que é a Cognitiva, Centro de Terapia, que a gente faz o atendimento clínico de pessoas, e além do mais, a Cognitiva também tem um curso de formação em terapia cognitivo-comportamental. E o assunto que você está colocando aqui, ele é muito relevante. E eu vou colocar, assim, uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui. Ele tem uma coisa que eu, assim, adoro nisso, assim, eu vou fazer um paralelo com uma outra coisa, que é a questão, é a mesma coisa que as pessoas falam assim, eu tô muito deprimido hoje. Quando ela tá triste, ela fala, eu tô deprimido. Aí é mais ou menos a mesma coisa. Eu tô muito compulsivo. A gente usa alguns termos, e a gente às vezes usa pra gente falar assim, quando você fala que você está triste demais, ao invés de você dizer eu estou muito triste, você fala eu estou deprimido. Então, a gente começou a fazer algumas associações equivocadas. E a gente fala isso mesmo, até eu, às vezes, eu falo uma coisa desse sentido, mas isso não está dizendo que a gente tem que aprender a separar o que é uma coisa e o que é outra. O que é a depressão e a tristeza, o que é compulsão, o que não é compulsão, o que é simplesmente, né, uma vontade, impulso, cedia um impulso momentâneo, que é uma coisa diferente, né? Então, assim, mas a gente usa esses termos para as pessoas poderem entender muitas vezes, e elas também têm um outro problema, que é por isso que é importante a gente estar falando sobre isso aqui. Por exemplo, no caso da depressão, por exemplo, eu falo muito isso, eu falo assim, quando a pessoa já entende que ela está depressiva, porque ela está muito triste, ela já começa a ficar mal por conta disso, e aí a gente pode até, inclusive, iniciar um processo depressivo exatamente por causa dessa crença de que ela está depressiva e ela, na realidade, ela estava muito triste. E a mesma coisa pode acontecer aqui com essa questão da compulsão, por exemplo. A partir do momento que eu começo a me julgar e eu começo a dizer, não, mas é porque eu não consigo, eu tenho uma compulsão e eu não consigo. Quando ela diz, eu tenho uma compulsão, é como se aquilo ali já fizesse parte dela, e aí ela diz assim, não tenho como me livrar disso de forma nenhuma, e isso não tem solução. Em primeiro lugar, mesmo a compulsão tem solução. E mesmo o que não é compulsão também tem solução. Então, né, a gente tudo tem tratamento, né? A gente não está dizendo que a pessoa não vai ter aqueles ímpetos eventualmente, mas ela vai aprender e ela pode aprender a lidar com isso. Até mesmo quem é uma pessoa compulsiva, verdadeiramente. Então, esses rótulos, eles são muito negativos. Se a gente fizer isso só na base da brincadeira e tal, e entender que tem uma distinção, menos mal. Mas quando a gente não entende essa distinção, isso pode vir a ser um problema. Então, Renata, eu gosto muito de começar também, quando eu começo a falar sobre isso, eu falando assim, o que não é compulsão, né? O que não é? Comer um pedaço a mais de pizza não é compulsão, né? Comer um pouco mais numa festa, num momento ali social, que você se programou, não, eu não vou comer, vou comer só X salgadinhos, ou então vou ficar só na salada do jantar, e aí na hora você resolve, não, mas tá tão bonito, vou comer mais um pedaço aqui. Uma situação eventual, né? Eventual, exatamente. Pontual. Então, assim,
não esses momentos onde a gente sai do planejado, né? Aqui no Transforma, só para falar que eu acho que é importante você entender um pouquinho. Aqui no Transforma, nós somos uma médica endocrinologista, que é a doutora Janaína Kennen, uma nutricionista, que é a Daniela Godoy, e eu, que faço trabalho de coach com o pessoal aqui que entra para os nossos programas, né? E a gente aqui defende comida de verdade, baseada numa estratégia chamada low carb, que é uma estratégia de baixo carboidrato. Mas nós temos um cuidado muito grande, Renata, de mostrar para as pessoas que o que a gente quer ajudar elas a fazerem é mudar o estilo de vida delas. Que muito mais do que pensar só em restrição, o que eu não posso comer, o que eu sou proibida de comer, é focar nos aspectos positivos de ter uma alimentação com mais qualidade, porque aqui a doutora Janaína, né, por exemplo, é uma especialista em diabetes tipo 2. Então, a maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que precisam cuidar da saúde, né? E vai muito além da estética. A estética é uma cereja do bolo para a gente, ela não é o nosso foco principal. Mas a gente lida, sim, com uma dieta que tem uma certa restrição de um nutriente. Mas, em compensação, é uma dieta que é muito permissiva em outros tipos de alimentos deliciosos, o que faz com que a adesão à dieta seja muito boa, porque você passa a comer uma série de coisas que você não podia comer anteriormente nas dietas hipocalóricas, nas dietas onde você baixa muito a quantidade de caloria e acaba sentindo muita fome. Então, as pessoas vêm muitas vezes com todo um arcabouço aí de ideias sobre o que é se alimentar, o que é alimentação correta, acham que fazer dieta, acham que para emagrecer tem que comer um pouco, né? Então, assim, elas se assustam quando a Daniela e a Janaína começam a falar, gente, come mais, vocês estão comendo pouco. Então, assim, é uma mudança de paradigma muito grande, né? E uma das questões que a gente enfrenta aqui é porque a gente defende o consumo de muito pouco carboidrato, de açúcar, né? E aí vem sempre naquele primeiro momento a questão de diminuir ou né, até eliminar doces, massas, bolos, guloseimas de todos os tipos, né? Então, existe um questionamento também em relação a isso. O que leva fazer dietas com algum tipo de restrição pode levar a um quadro compulsivo? Como é que você vê isso? Mas antes, desculpa, Renata, só contextualiza o que é de fato a compulsão alimentar como um transtorno mesmo, psíquico, né? Não, vamos explicar, vamos entender primeiro as coisas. Eu vou colocar vou colocar assim de forma bem didática para as pessoas irem compreendendo e pegando aqui a coisa. A terapia cognitivo-comportamental, o que ela entende? Ela entende que existe uma conexão entre os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Então, na agenda cognitiva, no Cog Planner, que é a agenda que eu criei, depois quem quiser conhecer o Cog Planner, é só entrar lá no site do Cog Planner para entender. Mas o Cog Planner, eu criei uma forma de mostrar para as pessoas como que tipo de pensamento que a gente tem, qual que é o tipo de pensamento que está associado com que tipo de emoção e que está associado com que tipo de comportamento. Então, vamos lá. Quando a gente fala em compulsão, a gente está falando de uma estratégia mal adaptativa de algum outro transtorno emocional, de alguma outra coisa que já está acontecendo. Na realidade, eu acho que é 60%, 80% dos pacientes que têm algum transtorno alimentar, por exemplo, vão ter, acho que, ansiedade, tem 40% que é depressão. É uma coisa assim, um é 70%, o outro é 40%. Mas, assim, está sempre relacionado com transtornos, de alguma forma. O que acontece? E aí, por quê? Vamos entender isso. A gente tem, o nosso cérebro, ele tem vários sistemas de funcionamento. E a gente, quando a gente sente uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza, uma emoção que a gente julga ruim ou negativa, e que na realidade não são,
mas a gente faz esse julgamento, a gente vira e fala assim, tem alguma coisa de errado acontecendo, o cérebro entra em conflito, ele fala, eu preciso buscar suporte em alguma coisa que vai me aliviar. E aí ele vai buscar um estímulo positivo lá fora, algo que vai dar prazer para ele, algo que vai aliviar aquela sensação negativa, aquela sensação ruim. E a gente acaba automatizando esses circuitos, que são os hábitos, a gente vai criando um hábito. E a gente faz isso de forma inconsciente, a gente não faz isso racionalmente. Isso são aprendizados que nós vamos aprendendo, a gente vai formando crenças através das nossas vivências, e essas crenças, elas vão, de uma certa forma, elas estão relacionadas com as nossas emoções e comportamentos. A gente faz um determinado comportamento, aquele comportamento deu certo, amenizou, automaticamente o cérebro entendeu, preciso fazer isso outras vezes, nas próximas vezes que eu precisar desse tipo de alívio. Então, a comida não é só a comida, pode ser a comida, mas pode ser a bebida, mas pode ser droga, pode ser jogo na internet, pode ser compras. A gente está falando de várias coisas, elas é o mesmo mecanismo, e é um mecanismo mal adaptativo do sistema de recompensa. Então, na hora que eu estou ali, numa situação que eu estou com uma dificuldade de lidar com aquela minha emoção, automaticamente meu cérebro vira para mim e fala assim, você precisa resolver isso de alguma forma. E aí, aonde ele vai, né? Aonde ele vai arranjar conforto? Então, vamos pensar o bebê. O bebê pequenininho lá, o bebê chorava, não chorava? Ele chora, a mãe geralmente vai lá e dá mamadeira, aí o bebê alivia. Só que tudo que o bebê chora é comida? Ele está com fome? Não. Ele pode chorar de dor, ele pode chorar porque ele está molhado, ele pode chorar porque ele está sujo, ele pode chorar porque ele está com frio, ele pode chorar porque ele está com algum outro tipo de desconforto, ele pode chorar por várias coisas. A mãe, às vezes, ela compreende o que é, vai lá, agasalha o menino, troca o menino, às vezes não, ela vai lá e dá uma mamadeira, porque ela acha, porque o bebê não sabe falar, ele não sabe expressar ainda o que ele está precisando, e realmente, na hora que ele mama, vamos supor que ele tivesse com uma dor, ele mamou, aquilo ali deu um conforto para ele, o cérebro compreendeu, funciona. E aí, ele vai fazendo esse automatismo, e pode ser com várias outras coisas, gente, né? A gente pode começar lá, lá atrás com comida, mas pode vir a ser outras coisas em outros momentos da vida, e a gente vai transformando e modificando. Então, o que acontece? O cérebro nosso, ele cria uma zona de conforto ali na comida, e ela fala, olha, comer funciona. Eu me sinto bem quando eu como. O cérebro, e aí ele aprende a fazer aquele caminho. Então, toda vez que ele tiver desconfortável, ele vai buscar aquele caminho que ele já conhece e que é mais, vamos dizer, é mais fácil para ele naquele momento. Então, vamos dizer, vou dar um exemplo. Chego cansado do trabalho, eu estou muito cansado do trabalho, meu chefe brigou comigo, aí eu estou chateado com o chefe, eu estou ali incomodado com aquilo, aí eu chego em casa e falo assim, quer saber? Vou pedir aqui um hambúrguer lá do McDonald's, porque hoje eu estou merecendo. Então, o famoso eu mereço, né? Eu mereço. Aí é que tá. Aí ela já tem uma coisa que é muito interessante, que eu chamo atenção para isso quando eu explico para as pessoas, que a maioria das pessoas, elas gostam de sentir emoções positivas. Então, a gente tem uma tendência a quê? A rejeitar raiva, ansiedade, tristeza, e a gente tem uma tendência a quê? Não, se a emoção é boa, então é porque isso é bom. Então, a gente faz essa autopercepção. Me gerou, eu pensei no hambúrguer, eu já fiquei com vontade, a boca já salivou, só de pensar eu já fiquei feliz. Aí eu vou lá, peço um iFood ali, compro um hambúrguer ali fácil, naquele iFood, que hoje em dia com esses aplicativos está fácil comprar a comida mais fácil que eu quero. Aí eu compro aquilo ali. Enquanto eu estou comprando e enquanto eu estou ali na maior felicidade. Na hora que eu como, eu também continuo feliz. Qual é o problema? O pós.
que você sabe que você não alimentou seu corpo sabe que ele não foi alimentado, ele sabe que ele não foi alimentado, ele entra em estresse, porque provavelmente você comeu muita gordura, muito carboidrato, muito açúcar, aí ele fica quimicamente doente e ele diz, tem alguma coisa de errado comigo. E na hora que ele diz, tem alguma coisa de errado comigo, que você comeu todo aquele açúcar, aquelas coisas todas e tal, ele te gera uma certa ansiedade, e aí aquela ansiedade que ele te gera, porque ele tá dizendo para você, tem algo errado, você precisa resolver. E é o seu próprio corpo que está dizendo isso. Aí você sente aquela ansiedade, aí você começa aquele pensamento, nossa, eu tô assim, que eu comi aquele negócio ontem, eu não devia ter comido. Não, quem mandou comer aquele negócio, aí eu fico culpado, aí eu me sinto mal, aí eu passo mal, porque eu tô culpado com aquele negócio, qual quer saber? Ah, já que eu comi mesmo, agora eu vou comer todas. E aí a gente vai entrando nesse circuito. O compulsivo, ele faz esse circuito continuamente. Ele entra num processo de culpa e ele entra nesse processo de comida como se fosse um ritual. A comida é o ritual que acalma. É como se fosse o ritual do toque mesmo. A comida é o ritual que me acalma. Aí depois, naquele momento, gera a culpa posterior já gera vontade de comer de novo, a vontade gera de comer de novo, eu como de novo. É diferente de uma pessoa que ela comeu a mais uma festa que ela foi. E que ela tem uma alimentação mais saudável, mais balanceada no normal, e ela não come 2 ou 3 pratos de comida todo dia, o tempo todo. Os pacientes compulsivos, eles relatam quantidades horrorosas. A gente vê, eles chegam numa festa antes de todo mundo, e já tive vários relatos de pacientes falando, olha, eu chego numa festa, eu vou para a mesa de comida, na hora que eu vou para a mesa de comida, eu como, quase que não sobra para os outros que estão em volta. E né? Vai para a festa com o pensamento único de comer, né? Não, eu vou para comer. E tem alguns que deixam de comer em casa e falam, não, eu não vou comer em casa, que hoje vou para uma festa e aí eu vou comer tudo que eu quiser. Então, já que eu for para uma festa, eu vou deixar para comer lá. É diferente, gente, da pessoa que chegou na festa e um monte de comida gostosa, comer um pouquinho a mais a conta, naquele dia específico. O compulsivo, ele vai já pensando que ele vai comer muito, e o objetivo dele naquela festa é comer muito. E é muito interessante, porque eu vejo em muitos pacientes meus compulsivos, né, eu não saberia dizer se todos, agora eu estou na dúvida se todos, mas assim, todos que eu estou lembrando é o mesmo pensamento, assim, então eu não poderia dizer se todos, assim, mas existe uma tendência deles a competir. Eles têm até uma competição de tipo assim, eu vou comer mais do que todo mundo, assim, como se eu fosse assim, eu vou arrasar. O arrasar é assim, eu vou chegar lá e vou fazer um estrago. Assim, eles falam, eles relatam um prazer enorme em dar um estrago, um prejuízo para a pizzaria. E falar assim, eu fui na pizzaria e comi não sei quantos pedaços. E ele já se desafia a comer o máximo, porque ele tem que aproveitar o máximo do que a pizzaria dá para ele ali, e ele não pode deixar. Então, ele chega em casa passando mal, sem dar conta daquilo ali mais, mas ele comeu tudo que ele tinha que ter comido ali. Então, assim, a gente vê, às vezes, eles competindo. Guarda coisa atrás da geladeira para os outros não verem. Esconde comida para o outro não ver que ele tem comida lá. Mas também existe a comida deles. Então, assim, é muito comum esse tipo de pensamento com o compulsivo. Existe também alguns, né, que escondem, comem sozinhos para ninguém ver que eles estão comendo uma grande quantidade de comida naquele momento, tem vergonha, né, da quantidade de comida que comem. Isso pode gerar um afastamento social às vezes também, né? Eu não vou em determinada festa porque lá todo mundo vai perceber que eu estou comendo muito. Eu tenho vergonha do tanto que eu como, eu sei que eu não vou me controlar, então eu não vou, né? E uma coisa assim interessante quando você estuda mais sobre compulsão também é a questão do sofrimento
inerente ali, naquele momento em que você está comendo, você não está curtindo o que você está comendo, você não está comendo prazerosamente, você está comendo com sofrimento junto, né? Tem a culpa, né? Então, assim, tem uma culpa ali que vem junto. Então, é muito interessante isso sobre esse processo aqui da culpa. Né? Ele come, mas ele come com culpa, porque ele come sabendo que ele está exagerando, mas ele come sabendo. Aí ele tem aqueles pensamentos permissivos de tipo, não, eu mereço, eu posso, é só hoje, é só agora, amanhã eu começo a dieta. Né? Claro que todos esses pensamentos, até quem não é compulsivo, mas tem uma tendência a engordar e tem uma tendência a exagerar eventual, que é diferente. Mas eu, às vezes, eu brinco com meus pacientes, assim, eu falo, não, qual que é o comportamento compulsivo que você está tendo ali? Eu falo de brincadeira, mas assim, porque nós todos temos algum comportamento que ele é mais compulsivozinho, mas não é a compulsão do transtorno compulsivo, né? Que é diferente, a gente precisa fazer essa diferenciação. Mas eu, às vezes, eu brinco com eles, eu falo assim, qual que é a compulsão que você tem? Porque a gente tem compulsões, cada um tem a sua. Né? Então, assim, tem aqueles momentos que a gente tem aquele ímpeto de comer, mas isso não significa que eu tenha uma compulsão. E aí, só para fazer um paralelo... É igual a pessoa consumista da pessoa que tem um vício pela compra mesmo, que é diferente. Né? É muito importante também a gente fazer uma diferenciação, porque nem todo obeso é compulsivo. Isso é muito importante. Não, tá? não. A obesidade é uma doença multifatorial, e eu vou falar de doença mesmo, porque está caracterizado pela OMS como doença, tá? Então, a gente precisa entender que existe um padrão multifatorial aí de causas da obesidade e nem todo obeso é compulsivo. Isso é muito importante a gente entender. E tem aquela pessoa que gosta de comer por prazer mesmo, ela come muito porque tá gostoso, que ela gosta de comer. É onde tá, onde a gente separa um pouco, né, do sofrimento que existe na compulsão. O que faz a compulsão acontecer? Porque esse circuito, ele é o tempo todo. Ele praticamente ele não se interrompe. As outras pessoas, não. Eu tenho uma situação eventual, um dia eu passei da conta, mas no outro dia eu tô tudo bem. O compulsivo, não. Esse circuito, ele não se interrompe. Então, ele fica ali o tempo todo. Às vezes, ele dá conta de interromper um dia, daí a pouco, no dia seguinte, ele volta de novo. Então, assim, ele já está no hábito, né, mental mesmo, ele já está funcionando no modo automático. E ele tem um modo automático que está ali fazendo ele fazer aquilo tudo sem refletir sobre aquilo que ele está fazendo. Por isso que, às vezes, é muito importante o processo terapêutico nesses casos. É muito importante que eles tenham um acompanhamento do psicólogo e, às vezes, de um psiquiatra nesses casos de transtornos. Porque nos casos de transtornos, muitas vezes eles não vão conseguir, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar para estar trabalhando com eles, mas é importante que a gente trabalhe esse ponto importante ali com relação à compulsão em si. E daí, alguém perguntou assim, nos comentários. Eu fechei os comentários, gente, só porque fica no rosto da Renata aqui. Eu acho muito inconveniente de ficar essas coisas todas no rosto da nossa convidada. Depois eu abro para a gente ver as perguntas aqui de vocês. Vocês podem usar também essa caixinha, onde tem uma interrogação. Vocês podem fazer as perguntas ali, depois eu abro por ali e vejo as perguntas, tá? Mas é o seguinte, alguém perguntou assim, cadê o psicólogo dessa equipe? Então, o meu trabalho dentro da equipe do Transforma é de ajudar na adesão, na motivação, no planejamento, na organização. Então, assim, não existe tratamento, né? O Transforma é um programa online. O que a gente faz lá é passar informações gerais para as pessoas, onde elas vão poder aproveitar aquilo ali, né? Mas toda vez que a gente identifica alguém, porque a gente tem um grupo com algum discurso onde a gente identifica que pode, e a gente tem
vídeo da Janaína sobre isso, da Daniela sobre isso. Quando existe algum indício de que a pessoa pode ter compulsão, a gente orienta que essa pessoa procure ajuda individualizada, assim como a gente faz para outras questões. Então, a pessoa chega lá e descobre que tem diabetes tipo 2, não vai ser tratada lá dentro. Então, a pessoa não vai ser tratada com diabetes tipo 2 e não vai ser tratada com compulsão, porque não existe. Quem trata compulsão é uma equipe multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, psiquiatra, educador físico, né? Então, é uma equipe que vai junto ali com aquele paciente. Agora, muitas vezes as pessoas se rotulam como compulsivas e o que está faltando é compromisso, é planejamento, é foco, e nisso o coaching ajuda e muito, né? Então, a gente sabe separar muito bem as coisas. A agenda mesmo, o Cog Planner mesmo, Mônica, ele tem uma parte que eu chamo que é o meu compromisso. E é o meu compromisso comigo. Então, agora até a gente vai fazer um desafio de 30 dias gratuito para quem quiser fazer. A gente vai dar algumas estratégias. Olha a dica aí, ó, gente. Gente, pode ir lá. Tem poucas vagas, porque nós já temos mais de 300 inscritos, para você ter uma ideia. E a gente abriu poucas vagas entre aspas, né? 300 já é muito. A gente pôs uma postagem, e essa uma postagem já deu isso tudo, mas quem quiser, a gente vai fazer. É um desafio de 30 dias, gratuito, que eu vou mandar para as pessoas videozinhos pequenos de 5 minutos todos os dias, com um desafio para elas fazerem. E aí, baseado um pouco no modelo da agenda, do Cog Planner que eu desenvolvi para trabalhar a gestão emocional. Então, o que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um monte de coisa, planejamento, organização, mudança do pensamento, emoção, como que eu lido melhor com as minhas emoções, os erros de pensamento, várias coisas. Então, a gente vai fazer isso, só que cada dia é um desafio diferente, a gente vai ensinar as pessoas uma coisa diferente. E nós vamos ver, é um teste, né? A primeira vez que a gente está fazendo isso, vai ser a primeira e única gratuita, porque depois já não vai ser mais. Então, quem quiser, vai agora. Isso, né? Vai aproveitar, se alguém quiser, aproveita agora, porque vai ter 500 vagas só. Mas o que acontece? Lá a gente tem isso aí que você falou, eu falo muito que eu gosto muito dessa palavra, o meu compromisso. Porque você já reparou que a gente tem uma tendência a ter compromisso com o outro, mas a gente não tem uma tendência a ter um compromisso com a gente. Então, a gente fala assim, não, eu tenho tempo para fazer as coisas para os meus amigos, mas eu nunca tenho tempo para fazer as coisas para mim. Então, o meu compromisso comigo, ele abarca várias coisas, e entre as coisas que ele abarca, é o meu compromisso comigo na parte alimentar também, na atividade física, no sono, porque tudo isso interfere, e as pessoas não cuidam de atividade física, não cuidam de sono, não cuidam de alimentação, não cuidam de uma série de coisas, a grande maioria não cuida, gente. A grande maioria, vamos falar a verdade, a grande maioria não cuida de nada disso. Se cuidasse, a gente não tinha uma epidemia de obesidade, né? Porque tá quase que epidêmica a obesidade no Brasil, né? É porque mudaram os hábitos, as pessoas mudaram os hábitos, e elas, né, antigamente, as pessoas não precisavam ir para academia, porque todo mundo fazia tudo a pé, andava a pé, ia para os lugares a pé. As pessoas não iam de carro para tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, a partir do momento que as coisas começaram a facilitar, nós começamos a precisar de outras estratégias, né? Meu avô morreu com 100 anos, eu vivo falando isso, o povo já está cansado de ouvir dessa história, mas meu avô caminhava todos os dias. Todos os dias, e não caminhava pouco, não, e a alimentação era ótima. E tomava banho frio todo dia e dormia super bem, porque viveu 100 anos. Exatamente. Então, assim, e aposto 100 anos autônomos, né? Não dependentes lá no final. No finalzinho, só que ele ficou mais dependente, mas o finalzinho, mas a cabeça boa. O finalzinho, tá? 90 e tantos anos aí também, 99. Né? Com 99 ele foi para cadeira de rodas, mas assim, com 99. Mas mesmo assim funcionava, ainda conversava, ainda discutia as coisas com a gente ainda dava risada. Entendeu? Então, assim... por que eu falo? Eu falo que ele, para mim, é um exemplo nesse sentido. Eu falo, vovô sempre fez boas escolhas de vida, assim, de vida saudável.
né? Ele com 70 anos tem filme dele aqui em casa correndo na praia. Meu avô com 70 ele corria na praia, né? Então, assim, a gente vai ver numa época que não usava esse tipo de esporte, as pessoas não faziam isso e tudo mais. Mas ele fazia tudo a pé, ele caminhava, o dia inteiro ele caminhava. Ele punha tênis de manhã, punha bermuda e saía, minha filha. Ele ia andar pelo bairro, ele ia fazer as compras a pé. Se ele tivesse que ir no supermercado 5 vezes, ele ia 5 vezes no dia para comprar um negocinho. Ele ia caminhando, voltava caminhando, ia de novo. Então, hoje em dia, a gente não tem esse tipo de hábito mais e a gente acaba precisando fazer um compromisso com a gente. E isso é sério, isso. Porque as pessoas, elas deixam para depois o que é delas. É como se não tivesse tanta importância. Ah, isso não tem tanta importância, isso fica para depois. Eu falo muito Renata, sobre isso. E não é, uma coisa assim que eu acho que você pode colaborar muito com o pessoal aqui, falando sobre essa questão da gestão das emoções, porque muitas vezes as pessoas vão entrar nesses episódios compulsivos para lidar com algum tipo de emoção que ela não está conseguindo gerir, né? Então, assim, como é que você vê essa importância das pessoas estarem mais conscientes do que elas estão sentindo, delas olharem para si mesmas e descobrirem, né, o que desencadeia o meu episódio de compulsão, o que eu sinto quando eu começo a sentir essa vontade de comer sem parar, como que essas emoções impactam o início na realidade, de um episódio? As emoções elas estão relacionadas com tudo. E a gente tenta fazer um ajuste emocional com tudo. Então, na realidade, a gente tem a emoção, ela pode ser ativada por um processo orgânico, e pode ser. Então, por exemplo, a ansiedade, ela pode ser ativada por um processo orgânico. E aí você, com os tipos de pensamento que você tem, você pode aumentar isso e piorar isso, que é o que acontece. Então, por exemplo, quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente tem primeiro, ou ansiedade, a gente tem alguma ideia de risco ou ameaça, alguma coisa ruim vai me acontecer, eu não dou conta disso, e agora, como é que vai ser? E se isso acontecer, e se aquilo acontecer e tal. Então, se eu tiver esse tipo de pensamento, automaticamente eu vou ter uma emoção de ansiedade. E a gente tem um comportamento associado à ansiedade, que é tipo preocupação. Então, eu começo a pensar, e agora, como é que vai ser? Eu entro num circuito de pensamentos com um monte de perguntas e se que não tem resposta, e essas perguntas e se, como elas não têm resposta, elas ativam a sua ansiedade, a sua adrenalina fica lá te jogando ali para você poder criar um recurso de luta, de fuga e tudo mais, e você não sabe o que fazer com aquilo, porque você não está precisando para aquela coisa ali, dependendo da situação, né? Dependendo da situação, sim. Quando você está com um cara com a arma na sua cabeça, você está precisando da adrenalina ali, né? Você está precisando da adrenalina numa situação, numa catástrofe, numa situação de risco, mas na grande maioria das vezes, nas situações que a gente vive cotidianamente, a gente não precisa tanto. Mas o nosso organismo entende isso como necessário e ele faz isso para você. Então, você faz uma avaliação de risco, seja ela racional, seja ela consciente ou inconsciente, a avaliação de risco que você fizer, seja automática, o seu organismo ele vai tentar te proteger e ele vai te ativar aquela série de hormônios para poder te ajudar. O que a gente automaticamente faz, né? Como a gente, às vezes, não tem uma condução assertiva daquela emoção, ou seja, um comportamento assertivo com aquela emoção, porque se eu tivesse uma ansiedade, vamos supor que eu tenho uma prova, e eu estou na frente de uma prova que eu vou fazer agora, essa prova. E aí, na hora que eu estou fazendo a prova, eu fico ansioso, porque eu começo a pensar, nossa, e se essa prova estiver difícil? Eu ainda nem abri a prova, estou ali com a prova na minha frente e não abri a prova. E se a prova estiver difícil, e se eu não souber responder a prova? E eu estudei pra caramba ontem, estou dando um exemplo. Estudei pra caramba ontem, estou sabendo a matéria, mas começa, ai meu Deus, se essa prova estiver difícil, se eu não conseguir fazer essa prova, ai meu Deus, e agora? Não sei o que lá, aí eu começo a sentir ansiedade, ai eu tô ansioso, ai agora eu tô ansioso, não vou conseguir fazer essa prova, como que eu vou fazer essa prova se eu tô ansioso? Aí você começa a entender que a sua ansiedade te atrapalha, que você não vai conseguir fazer essa prova. Tô dando um exemplo. Sim. Né? Você entra num circuito. Você começa com um pensamento, teve a emoção da ansiedade, observou que estava ansioso,
teve uma outra observação sobre aquela sensação, fez um novo pensamento sobre aquela observação, falou, não dou conta de lidar com isso, essa minha ansiedade me atrapalha, eu não vou conseguir lidar com isso de jeito nenhum. E aí eu fico só preocupando e não saio daquele modelo. Abra a prova, já deu um branco total. Uhum. Agora, se eu entender, peraí, eu tô ansioso para fazer a prova, peraí, ontem eu estudei, gente. Não, eu tô ansioso, por quê? Porque eu pensei que a prova pode estar difícil. Não, pode estar difícil. O que foi, eu estudei, vou fazer o que der para fazer. O que der para fazer, tá tudo ok. Não quer saber? É ótimo estar ansioso aqui agora, que essa ansiedade vai me ajudar a focar. Aí eu tô usando a minha ansiedade de uma forma mais assertiva e, vou produzir bem nessa prova. Tô dando um exemplo. Se eu não faço esse ajuste, e aí eu dei o branco na prova, eu chego em casa arrasado. Nossa! Como é que eu faço agora? Aí vem aquele pensamentozinho de permissão para tentar te ajustar, que é o pensamento que vai gerar alegria. Aí eu falo, eu preciso de uma alegria agora. Qual vai ser a alegria? Minha filha, vou pedir uma pizza. Vou pedir uma pizza com a torta de chocolate gigante, porque só isso agora para poder dar conta da minha frustração da prova que eu não dei conta de fazer. Aí eu faço eu tento fazer um ajuste, mas disfuncional da minha emoção. Se eu tivesse feito o ajuste da minha emoção lá atrás, com a própria emoção em si, eu não precisava disso, não. Eu estava bem. Eu estava legal aqui agora. Se eu tivesse utilizado o comportamento assertivo da ansiedade, porque a ansiedade era atenção, e se eu tivesse focado a atenção na prova, ao invés de focar a atenção nos meus pensamentos, quando eu foco a atenção nos meus pensamentos, eu desfoco do meu assunto principal e eu gero problema, eu trago problema. E aí eu inicio todo uma disfunção emocional. Eu começo a usar as minhas emoções de forma atrapalhada e automática, e eu entro tipo numa crise ali de não saber, eu tô sentindo, tá ruim sentir, e eu vou tentando ajustar as emoções. Mas eu não gosto de sentir, por que eu sinto isso? E eu fico desajustada emocionalmente. Então, isso daí vai gerando mais desajuste, inclusive da emoção de alegria, que essa é a grande pegadinha, que é onde as pessoas se enganam, porque elas acham que como dá alegria é bom, porque é como se a mente dissesse, deu alegria, você busca aquilo mais, porque isso te deu alegria, é o sistema de recompensa mal adaptado. Então, ele vira e fala, não, vai lá buscar mais disso, porque você precisa mais disso, porque isso vai te dar mais alegria. Então, é o sistema mal adaptado. O que você, se você entender que a sua alegria, ela pode te trazer uma coisa negativa, se ela tiver por trás um pensamento de permissão, ou seja, um pensamento sabotador, porque o pensamento de permissão e sabotador, ele traz alegria. Mas é uma mentira da mente, são as pegadinhas que a nossa mente nos faz o tempo todo, e a gente tem que ser mais esperto. E aí, quando você fala dessa questão da assertividade, é de você começar a olhar para o que você está sentindo, né? Para começar a regular essa questão das suas emoções. Se você Por isso a intervenção psicológica é tão importante, para te ajudar a reconhecer e a lidar com o que você está sentindo e que desencadeia esses episódios, né? Exatamente, porque a emoção, né, você tem que observar não só a emoção, mas o pensamento que está por trás. No Cogplanner mesmo, eu proponho para as pessoas os comportamentos assertivos. Isso ninguém nunca ensinou para elas que elas podem. Isso eu que coloquei lá no Cogplanner. Nunca ninguém vira para você e falou assim, não, sua ansiedade pode ser legal para você. Sim. Eu que falo isso. O povo começa a rir quando eu falo, não, pode ser. Usa ela do jeito certo. Fala assim, não, minha ansiedade é super produtiva. Eu fico super mega produtivo quando eu fico ansioso. Pensa quando você está ansioso, você tem um trabalho de última hora que você precisa entregar. Você entrega um trabalho, às vezes, muitas vezes, com boa qualidade. Aí as pessoas falam, olha, é mesmo. Nunca tinha reparado que isso era ansiedade. Quando as coisas, quando você se paralisa, quando você deixa de fazer coisas, né? Por conta dessas emoções é que é ruim, né? Eu falo muito disso em relação ao perfeccionismo também. Sim. Na dieta, as pessoas acreditam muito nisso, né? Se eu preciso fazer tudo perfeito, só vai funcionar se for 100% perfeito. E muitas vezes elas não fazem por achar que não estão nesse momento 100% perfeito, né? E aí elas param de fazer.
Eu falo, ué, mas ser perfeccionista é bom, a gente querer entregar as coisas com qualidade, fazer as coisas com qualidade, é uma coisa bacana. Mas quando você deixa de fazer as coisas porque não está naquele padrão seu ouro de perfeccionista, né? Isso aí está te prejudicando, né? E é exatamente isso que você falou. O que acontece com as pessoas? Elas criam um padrão inatingível. Uhum. Aí, como eu criei um padrão inatingível e eu não vou conseguir, é óbvio, se ele é inatingível, eu paro. Ué, não era preferível você ter feito alguma coisa que você não ter feito nada? Né? Não era preferível você ter testado do que você não ter testado? Não era preferível você ter tentado ajustar, criar uma forma nova, um jeito diferente de fazer? Só para ver qual que é. É melhor você ver qual que é do que você... Porque aí você tem a chance de ter algum resultado. Agora, se você não faz, você não tem chance de ter resultado nenhum. Você nunca vai ter o resultado. Você não vai ter resultado nenhum. E Renata, a pessoa, quando ela quer emagrecer, muitas vezes ela tem essa coisa. Ela fala, não, como eu quero emagrecer 20 quilos, eu falo muito isso com os pacientes. Né? Nós temos que pensar em coisas objetivas. Se você chegar e pensar, eu quero emagrecer 20 quilos, você não vai conseguir emagrecer, você nunca vai sair do lugar. Agora, você falar, não, vamos pensar em 2 quilos por semana, pelo menos nas 3 primeiras semanas, depois a gente, gradativamente, a gente vai vendo, e a gente vai fazendo a gente vai fazendo um ajuste mais viável. Né? Estou falando para uma pessoa muito obesa, claro que 2 quilos por semana é muita coisa, mas nem todo mundo vai alcançar isso dessa forma. Mas é possível, ela faz uma mudança, né, alimentar ali logo no inicinho. Agora, se ela pensar em 20 quilos, ela frustra, porque ela fala, não consegui os 20, então nem vou tentar. E aí pronto, já era. E existe, né, uma relação muito próxima entre transtornos alimentares e o perfeccionismo. É muito. Existem pesquisas, inclusive, sobre isso, né? Ô, Renata, tem algum link para as pessoas entrarem? Eu falei para irem lá no Instagram da Cognitiva, mas tem algum link para você passar? Tem um link do Simpla. Tem o link do Simpla tá lá no Instagram da Cognitiva. Pois é, gente, então tem que entrar. Quando terminar a live, vocês vão lá no Cognitiva, tá? Eu já coloquei o endereço aqui para você. Eu coloco aqui de... Isso. Elas podem ir lá e buscam lá. Pode mandar mensagem para a gente lá também, se não achar e tal. A gente dá o link do Simpla. É um link do Simpla onde elas fazem as inscrições. E é bem legal. Vai ser um trabalho bem bacana que a gente vai fazer aí. Então, se a gente está indo para os 10 minutinhos finais, eu queria só fazer Eu queria muito que as pessoas aprendessem a diferenciar compulsão, né, como transtorno, e essa questão da falta de compromisso. É difícil fazer dieta, vou fazer dieta não. E aí acha que não, hoje eu tô com muita vontade de comer determinada coisa, então eu vou comer sim, ninguém tem nada com isso. Eu falo que é criança birrenta que a gente tem de 5 anos de idade dentro da gente, que fala, vou comer sim, ninguém tem nada com isso. E aí você sai... O raivoso é engraçadíssimo. O raivoso é assim, não é justo que o fulano pode comer e eu não. Não, se o fulano pode comer, eu vou comer dobrado. Exatamente. Então, assim, quando uma pessoa que ela já entra nas características do transtorno mesmo, Renata, né? Então, que ela come uma grande quantidade de alimento num curto período de tempo. Grande quantidade é grande quantidade mesmo. Eu estava lendo um estudo que fala, normalmente... Uma refeição pode ter até lá, sei lá, uma refeição até de uma pessoa que comeu muito, 1.000 calorias. Vamos supor, uma refeição de McDonald's, um lanche de McDonald's, um sanduíche, um refrigerante, uma batata, é 1.500 calorias, né? Tudo bem, você come aquilo ali, beleza. Um compulsivo pode chegar até acima de 5.000 calorias na mesma refeição, tá? E ele acaba achando, comendo tudo que tem pela frente. E muitas vezes ele não tem nenhuma seleção. Então, tem gente que fala assim, eu sou compulsiva por doce. Provável que você não seja compulsiva. Você gosta de comer doce e você não consegue...
Exato. Sim. Então, assim, agora, quando a pessoa entra nesse... se alguém estiver ouvindo a gente e está dentro desse padrão de comer muito dessa forma, várias vezes na semana. Então, assim, é como você falou, eventualmente a gente pode fazer, sim, comer uma McDonald's e depois falar, ai, que vontade de comer uma torta de chocolate, e vai comer torta de chocolate e pronto, passou. Agora, e quando isso se repete, é que é preocupante, né? O que a pessoa pode começar a fazer, Renata? Assim, o que você diria de imediato para ela começar a prestar atenção? Na realidade, ela tem que prestar atenção bastante no tipo de gatilho. Lá no Cog Planner também, eu tenho um desafio para compulsão e impulsividade. Eu chamo de compulsão aí, é esse pensamento permissivo, porque aí não necessariamente eu estou falando da compulsão como transtorno, tá claro isso? Sim, sim. Né? Eu estou falando assim, daquele comportamento assim, que é aquela coisa assim, que dá aquele gatilho, você vai lá e faz. Os gatilhos costumam ser os mesmos, Mônica, e são muito interessantes, porque eles costumam ser o mesmo tipo de gatilho. Então, eu falo muito assim, aí eu tenho lá o desafio desse coisa, da compulsão ou da impulsividade, que eu chamo lá. O que eu avalio, geralmente, com as pessoas? Eu estou avaliando, peraí, é importante que ela avalie qual é o gatilho, qual é a situação gatilho, qual é o pensamento permissivo, e ela faça um outro tipo de avaliação. Eu quero isso? Eu posso? Eu preciso? Vai ser bom para mim que eu faça? Porque ela precisa fazer essas avaliações. Porque a grande maioria, eles falam, eu quero. Pronto, vai, foi. Eu quero, foi. É o agir por impulso, né, Renata? Não pensar em nenhum minuto, vai. Foi. Tem aí ela gente pode que fala depois assim... chegar em casa e parar e pensar. Fala, peraí, não, hoje eu comi, gente. Hoje eu comi um pouquinho além da conta. Aí eu posso ir lá repetir, responder aquelas perguntinhas e falo, não, realmente. Né? Vai ser... E aí eu tenho uma série de perguntas que fazem as pessoas refletirem. Exatamente até sobre isso, sobre esse tipo Inclusive, eu vou falar isso nos 30 dias lá do desafio, inclusive. É uma das coisas que eu vou ensinar. Mas aí eu tenho uma série de perguntinhas que eu vou fazendo as pessoas pensarem melhor e avaliarem melhor se vale a pena para outros gatilhos. Porque aquele ali já foi. Mas aquele já foi, mas ela repete. E ela repete a mesma coisa várias vezes. E o pensamento é igual. Eu ouço muito assim, ai, Mônica, quando eu vi, eu já estava comendo. Quando eu vi, eu já estava comendo. Gente, isso não existe, porque o ato de comer é totalmente voluntário. Você foi lá, pensou na comida, quis comer, serviu, você fez tudo. Então, não tem essa de entrei no sonambulismo e quando eu vi, eu estava comendo, não, né? Mas sabe o que é acontece? Isso que eu tô falando, é um impulso. Vai lá e nem para pensar antes, né? Não avaliou. E é isso que você está ensinando. Ela pensou, mas ela pensou de uma forma automática e ela não aprendeu a observar que ela pensou. Então, quando a gente faz isso, a gente faz ela observar que teve um pensamento ali naquela ação, naquele dia. Mas o que acontece? Ela sempre pensa, só que ela pensa de forma tão automática e tão rápida que às vezes ela não se apercebe daquilo. Por isso que eu falo assim, esse desafio que eu faço, ela pode fazer depois dela ter feito. Não tem problema, ela pode ter feito aquela situação ali impulsiva daquele momento, mas ela pode refletir num segundo momento, e isso pode ajudá-la a, num terceiro momento, não reproduzir, porque ela já vai falar, opa, agora eu já identifiquei, porque ela vai aprender a identificar. Então, claro que quando a gente fala de compulsão, isso é mais sério, é mais difícil, a gente está falando de uma série de outras coisas mais complicadas. Mas quando a gente está falando de uma pessoa que teve ali uma situação impulsiva, né? Eu brinco que os meus pensamentos permissivos são plantas, né? Então, uma vez eu fui comprar planta e falei, eu vou comprar um vasinho, falei com uma amiga minha, eu passei para te buscar, quando ela entrou dentro do carro, falou, você falou que ia comprar um vasinho, não uma floresta. Eu fui para a feira, aí eu cheguei na feira de plantas, falei, não, tô precisando disso, tô precisando daquilo. E comprei. Exatamente, foi um episódio. Quando a outra falou comigo, você falou comigo que você ia comprar um vasinho, não uma floresta, eu falei, gente, o que eu fiz?
Aí eu prestei atenção, aí eu comecei a observar qual que era o pensamento. Então, eu não posso ir para a feira de planta no dia que eu estou com pressa, eu só posso ir para lá no dia que eu estou com calma e no dia que eu fiz lista do que eu vou gastar, porque eu adoro planta. E se eu não fizer a lista, eu chego lá e compro enlouquecidamente. Olha só, o Marcelo lá no Instagram, no YouTube, está falando, né, que uma das estratégias que ele aprendeu aí na vivência dele foi bloquear o iFood no celular e no computador. Eu falo isso muito para as minhas clientes. Vamos tirar esses aplicativos todos aí do celular, né? E trabalhar para você organizar a sua casa e deixar ela cheia de comidas gostosas. Porque aqui no Transforma também a gente preza pelo prazer em comer. A gente quer que vocês gostem do que vocês vão comer, né? E olha só, tem umas perguntinhas aqui, eu vou ver aqui. Eu não estou enxergando direito aqui, não. Eu falo para você, eu colo aqui uma pergunta para você. Tá. Peraí. Ó, tem várias pessoas que estão entrando lá no Cog Planner, então depois vocês vão lá no Instagram da Renata conversar com ela, tá? Agora não vai dar para responder aqui, não, tá? A Carmen, Carmona, sei lá, Andréia. Agora vi aqui, técnica de respiração funciona para quem está num episódio compulsivo, deve ser isso que ela quis dizer, né? Funciona, ajuda, porque ajuda você realmente, não só técnicas de respiração, mindfulness ajuda também, mindful eating ajuda bastante, é uma estratégia bem legal. Então, isso tudo a gente trabalha dentro do Transforma. Isso tudo ajuda sim, tá, gente? Sabendo que a pessoa tem uma compulsão alimentar, como não se render a esses pensamentos e rituais? Bem, a questão é, gente, não tem como, o pensamento é automático, ele vai vir, você vai ter. Não tem como evitar o pensamento. O que a gente tem como é não deixar o pensamento dominar. Então, a gente não tem como evitar aquele desejo, aquela vontade, porque a vontade vai ter, o desejo vai ter, não tem jeito. Isso daí não adianta vocês falarem, eu não queria ter desejo. Eu como que eu tenho desejo? Não, eu como que eu fui lá comer, porque vontade e desejo nós vamos ter de tudo. E a gente tem vontade de um monte de coisa que a gente não faz, e a gente tem um monte de coisa que a gente não tem vontade de fazer, que a gente tem que fazer. Então, nós temos que ajustar. A gente tem coisas que a gente não tem vontade de fazer que precisa. E tem coisas que a gente tem vontade de fazer e não pode. Então, nós temos que ajustar, né? Então, isso tudo, o pensamento nós não precisamos evitar, gente. Não tem como evitar. A gente tem como ultrapassar. E esse é o nosso objetivo, é ultrapassar pensamentos, é trazer novas coisas importantes aqui para a gente fazer e criar emoções que vão nos ajudar. Olha, o pessoal tá adorando, Renata. Uma pessoa falou assim, uma das melhores lives que eu vi. Ai, que bom! Ai, que bom, fico feliz. Olha só, também. Gente. Então, que legal essa oportunidade que a Renata está oferecendo aí do desafio. Acho que até eu vou lá me inscrever. Pode ir lá se inscrever, você vai gostar. E aí, gente, tem que ser rápido. E vai lá na Cognitiva CT, ó. Cognitiva CT. E aí vocês se inscrevam lá e acompanhem, porque a Renata tem feito muitas lives interessantes lá sobre vários temas. E é uma pessoa para a gente seguir de perto para aproveitar esse conteúdo incrível que ela tem. Renata, eu queria te agradecer demais pela presença. E assim, a gente podia ficar aqui conversando um tempão, né? Achei ótimo, Mônica, porque é sempre bom a gente falar sobre esses assuntos, porque as pessoas fazem muita confusão com as coisas, né? Então, assim. Você falou no início, Renata, que eu queria fechar com isso, assim, não sei se vai dar tempo de você falar, mas só para fechar a importância do que você falou, que tudo tem solução. Se é compulsão, tem solução. Se é falta de compromisso, tem solução. Então, vamos em busca da solução, né? Vamos nos cercar desses conteúdos bons, desses conteúdos que nos acrescentam. Vamos pedir ajuda, vamos buscar ajuda para a gente viver melhor, certo? Obrigada, querida. Obrigada, gente. Espero que tenham gostado. Obrigada. Tchau. Boa noite.